minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez para saber por que os textos dos evangelhos são tão diferentes. Bora ver onde a gente vai parar nesse papo de crente. Por que o evangelho de Mateus não tem algumas narrativas dos milagres de Jesus encontrados no evangelho de Lucas, visto que Mateus é quem andou com Jesus, mas Lucas só ouviu. Tem um pequeno erro ali de português, mas tá tudo certo, isso acontece acidentalmente no processo. Tem uma hipótese, tem uma proposta, tem bibliografia, mas bora ver onde a gente vai parar. Bem, a gente poderia lembrar daquilo que Lucas escreve nos primeiros versículos do seu livro. Lucas nos diz que, quando ele escreveu, muitos já tinham escrito a respeito dos feitos e das palavras de Jesus. E Lucas nos diz que ele fez um profundo trabalho de pesquisa, um profundo trabalho de conversar com testemunhas oculares, de ler fontes escritas, de ir atrás realmente e conversar com pessoas e levantar informações. Veja. Ele respeitou a ABNT, fez um trabalho científico, meticuloso, cuidadoso, com os registros arquivísticos que nós tínhamos à disposição. Nós tínhamos ali também bastante documento, uma pesquisa documental qualificada, adequada ao modo como nós compreendemos o que é ciência e verdade modernamente. Só que não. Então vamos lá. Essa é uma proposta de apresentação da explicação doutrinária, ou seja, dogmática, que não se pretende propriamente analisar o que aconteceu, quais são os elementos científicos e de registros e plausíveis que nós temos, senão que afirmar que os textos ali são construídos por autores individualmente, que fazem esse tipo de pesquisa tal, então que aquele relato que é apresentado é um relato jornalisticamente apresentado como fatídico, o que não é o caso, tá? Então vamos lá, isso é muito importante da gente sacar, minha gente, qual é o processo de construção de um texto antigo, na antiguidade, nos tempos de Jesus. Como esse pessoal construía os textos, como eles preparavam, como eles escreviam. Isso é muito, muito massa da gente estar ligado. E aí, para acompanhar nisso, caso você se interesse, é uma coisa que a gente trabalha na segunda aula lá do nosso curso de Leitura Bíblica Comunitária. Logo na segunda aula a gente apresenta o processo de construção dos textos, a gente faz uma crítica à maneira como nós compreendemos normalmente, imaginamos o que é a escrita de um texto, de um livro no período antigo, né? Mas isso aí é só para quem tiver interesse. Senão a gente vai aqui para a parte mais direta, e prática e efetiva. Gente, vamos imaginar o seguinte. O texto de Mateus e o texto de Lucas são finalizados, compilados e redigidos ali em sua versão praticamente final nos anos 60 depois de Cristo. Ou seja, quase 30 anos depois que Jesus já tinha morrido. O livro de Lucas, em especial, que é a referência do nosso camarada que está explicando, dando a resposta, ele é um livro composto por 2 volumes, Lucas e Atos. Né? São 2 volumes de uma mesma autoria que constroem em continuidade. É que o pessoal, na hora de organizar o cânon, quebrou e colocou João no meio porque achou que ia fazer mais sentido. Os evangelhos, depois a apresentação dos apóstolos, dos seguidores de Jesus e tal. Beleza, tranquilo. Tem um sentido, mas quebra aí esses 2 volumes, que é um volume só, que é um livro só, uma continuidade só. E como referência para sustentar que o cara fez uma pesquisa, ele está confiando na palavra do próprio autor, da própria autoria, que escreve em forma de carta a apresentação do texto, o que não significa que o restante vai ser em forma de carta, senão que aí vira uma narrativa, apresentando lá um relato bem construído e tal, começo, meio e fim, aquela coisa toda. Mas aí já não é mais em forma de carta, né? Mas ele começa em forma de carta endereçando a Teófilo, amigo de Deus, significa, né? Então há 2 personagens aí, que é o narrador, Lucas, ou a autoria de Lucas, e quem vai ser endereçado, o Teófilo, que provavelmente é quem for ler ou conhecer esse texto. Então, na verdade, é uma persona criada para que o leitor se coloque na posição de amigo de Deus e seja aquele que é o destinatário desse texto, desta carta que Lucas estaria escrevendo e apresentando os relatos. Olha que construção bacana, né? Beleza. E Lucas sentou e escreveu sozinho, foi fazer a pesquisa como um cara tal,
percorrendo por toda a Judéia, toda a Samaria, todo não sei aonde, e depois seguiu Paulo para tudo canto é lado, para tudo canto é lugar, atravessando Deus e o mundo, tendo informações privilegiadas que ninguém mais tinha, até pensamentos das pessoas, o coração das pessoas, coisas que passavam ali, informações que só Deus poderia saber, e tal, essa coisa toda. Não. Então, nós temos uma construção distinta. Ele apresenta como um narrador onisciente, que sabe muita coisa, que tem informações ali muito privilegiadas, porque é um modo que a gente constrói as histórias que a gente apresenta, só que não é esse Lucas essa pessoa, senão discípulos de Lucas. Discípulos de Lucas, que aprenderam por meio de Lucas a tradição de Jesus, e num processo comunitário, construtivo e coletivo, redigem, durante um longo período, esses fragmentos e esses textos que vão compor a história de Lucas. E depois de Atos. Inclusive, Lucas tem trechos que são idênticos, por exemplo, a Marcos. Idênticos. O que significa que Marcos foi uma das bases do texto de Lucas e fragmentos de Marcos foram inseridos ali. Ou não só de Marcos, senão do que a gente chama de fonte Q. Mas talvez a gente fale isso em outro momento. São aqueles textos que são idênticos nos três evangelhos, em Marcos, em Lucas e em Mateus. Que são, por que a gente chama de fonte Q? São as hipóteses que nós temos que foi o primeiro relato que foi construído, porque é igual nos três. Igual nos três, e eles não são autorias que se encontravam, que compartilhavam um dia lá tomando no bar, planejando como ia escrever o texto. Cada um tá num território diferente, cada um tá meio que num tempo diferente, é de um grupo diferente. E cada uma das autorias do texto são desses discípulos dos discípulos de Jesus que vão compilando, resgatando, construindo, e aí homenageiam uma liderança importante. Lucas, Mateus, Marcos ou próprio João. Então, toda essa construção ela é muito importante da gente ter em mente, porque era assim que se escrevia naquele tempo. Era muito comum. Os textos do Primeiro Testamento foram escritos assim também. Primeiro por tradição oral, que o pessoal narra, testemunha, conta. Aquilo que o pessoal vai ouvindo, uma ou outra coisa será registrada e depois vai ser construída uma longa narrativa, uma apresentação e tal, que tem como objetivo não uma descrição de fatos jornalísticos ou historicamente no sentido moderno apresentados, senão sentidos, significados, interpretações da realidade, apresentação de algo que ocorreu, de um contexto, de uma maneira que dê sentido e significado numa construção narrativa mais ampla, com uma mensagem de ânimo, de fé, de esperança, de luta mística, espiritual que está por trás desse texto. Então, é muito mais interessante perceber nessa perspectiva. Mas você pode ler de uma maneira dogmática. São 4 caras, e cada um, João, Marcos, Lucas e o Mateus. João provavelmente já com 150 anos, porque o livro de João é compilado, finalizado ali no começo do primeiro século, até 120 depois de Cristo mais ou menos, termina o Evangelho de João, as cartas de João, grandes homenagens a João, o próprio Apocalipse. Ou ele tá um velhinho muito inteiro e brabo, né? Como é que é? Foi usuário da medicina preventiva cubana. Durou aí muito tempo. ou, mais plausível, são os discípulos dos discípulos dos discípulos, e esse texto, inclusive, a gente pode localizar ele geograficamente onde ele foi escrito, tá? Temos possibilidades mais plausíveis, prováveis, que têm mais sentido e que dão outro significado para o texto. Mas tudo bem, já falei muito. A ideia é a gente apresentar aqui alguns contrapontos. Bora lá, bora lá, bora lá. Parece que a memória de Mateus lembrou-se de várias coisas. E por outro lado, a pesquisa de Lucas alcançou várias coisas das mesmas e várias outras coisas. Aliás, um dos materiais que Lucas pesquisou provavelmente foi o Evangelho de Mateus. Então era natural que Lucas tivesse algumas coisas a mais, se Mateus foi uma das muitas fontes que Lucas usou para escrever o seu Evangelho. Não. Os dois têm como fonte, com certeza, Marcos. A gente não tem necessariamente a noção de que ambos tiveram contato um com o outro. Não temos isso. Temos Marcos e a tal da fonte Q como elementos que unem os três. Inclusive, por isso que nós chamamos os 3 primeiros evangelhos de sinóticos.
porque ele tem a mesma base, a mesma visão, a mesma perspectiva ou as mesmas fontes a partir das quais eles vão construir uma narrativa. Completamente diferente do livro de João, que é muito posterior, tem uma narrativa completamente distinta, já não tá nem aí para tempos, lugares, os percursos de viagem, tudo isso já foi esquecido, porque o pessoal já tá em outro território, já é outra parada, o sentido do texto é outro, a proposta é outra, a comunidade é outra, é outro clima. Inclusive, se você for pegando as cenas nos evangelhos da crucificação e de momentos assim, você vai ver que o de Marcos ele é muito violento, bruto, brusco, interrompe rapidamente. O de Mateus já tem uma troca de ideia um pouco maior, o de Lucas também. O de João, nossa, mas Jesus troca ideia com todo mundo, tem um processo ali, quase novas pregações, né? Quase fazendo mensagem enquanto tá morrendo. Olha pro filho, olha pra sua mãe, aquela coisa toda, e fica trocando ideia com todo mundo. Porque a memória dessa violência, daquele processo, já ficou para trás, e agora a gente tem outras narrativas, outras percepções, inclusive espirituais a respeito de Jesus, novas místicas, essa coisa toda. Então mudou muito a perspectiva, é outro grupo, completamente distinto, e a gente tem então a particularidade do livro de João, e essa comparação literária é legal da gente ir percebendo. Qual que é o problema? Aqui na posição dogmática e doutrinária, você vai ler esses livros como complementares, ou seja, né, que cada um lembrou de uma coisa, que é o nosso camarada que está apresentando a proposta aí está respondendo. Cada um lembrou de uma coisa, e quando você junta tudo, você tem um quadro geral. E não! O mais legal, e fica aqui o desafio, é você ler e perceber as diferenças. Porque as diferenças demarcam aquilo que aquelas comunidades queriam destacar como sua percepção a respeito do testemunho de Jesus. Então, aquilo que tem de mais diferente de um para o outro demarca o que aquela comunidade realmente queria apresentar como sua mensagem. E aí essa diversidade de mensagens compõe uma boa nova, de perspectivas distintas e de grupos distintos, que dão destaques para coisas distintas com propósitos distintos. As diferenças são aquilo que é mais importante nesse processo. Se você tentar trabalhar encaixando quebra-cabeça como se eles estivessem falando da mesma coisa, você vai ter muito problema. E não só muito problema, muita contradição e vários conflitos interessantes, como também você não vai perceber a riqueza literária, inclusive religiosa, inclusive doutrinária, de cada evangelho como uma unidade. Então é muito importante trabalhar por essa perspectiva, gente. As diferenças, como essa galera construiu esse texto. Pensa aqui comigo. Não eram indivíduos escrevendo, eram coletivos, comunidades. Poucas pessoas sabiam escrever, quando iam escrever, não iam escrever da sua própria cabeça, nem tinha como fazer esse tipo de pesquisa, como a gente imagina que seria uma pesquisa e tal. O que tem é coleção de informações, tem ali uma troca de testemunhos, tem aquilo que você ouviu a respeito de alguém importante, e depois você vai, quando junta a comunidade, que fala, que narra, que seleciona textos, que compila, que pega de outros, e vai fazendo esse grande desenho da narrativa, muito diverso e muito rico. Quando chega no final desta construção, desse processo de construção, aí você homenageia aquele que é a liderança que fundamental para essa comunidade, para esse grupo, para manter viva a história de Jesus, por exemplo. No caso dos evangelhos, né? Mas outros textos seriam de outra maneira que a gente leria. Mas com um processo muito semelhante. E a respeito disso, fica a dica de um livrinho de introdução do Carlos Mesters, chamado ABC da Bíblia. Deve ter no CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, que é muito bacana, tem muito material de comentário muito legal, inclusive também na Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, a RIBLA, em espanhol você consegue baixar tudo em PDF na faixa. Em português, infelizmente, não, mas em espanhol dá. Também tem a versão em português da RIBLA. E na RIBLA também tem comentários de cada um dos evangelhos. E aí apresenta essa questão histórica, do contextual, as hipóteses que nós temos, como a gente pode narrar, perceber, interpretar. Então, é rico, cara. A leitura bíblica, ela é um processo não só para quem é religioso como eu, não só para quem é fiel e tal, quem é crente, senão também como esse processo de aprendizado sobre modos de trabalhar com a verdade, com a construção do texto, com significar um texto, com como se trabalhava a preservação de uma tradição popular e oral em um período de contexto conflituoso. Você aprende muita coisa nesse processo. Então fica a dica aí também para quem quiser ir acompanhar nossos trampos, essas instituições que eu falei, DEI, RIBLA, o CEBI, RIBLA, o próprio DEI, Departamento Ecumênico de Investigações também, que tem bastante coisa muito legal a respeito de interpretação do texto bíblico. E quem quiser fazer o nosso cursinho lá de leitura bíblica comunitária, cada 2 semanas chega uma aulinha nova. Agora, existe uma outra razão. Cada evangelista tem uma agenda própria. Cada evangelista tem um objetivo
próprio ao escrever o seu evangelho. E é por causa desse objetivo que cada evangelista tem que muitas vezes eles decidiram acrescentar algumas coisas e tirar outras. João chega a dizer que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, nem em todos os livros do mundo caberia. Ou seja, João está dizendo pra gente, olha gente, eu tive que selecionar. Não dava para eu escrever tudo que Jesus disse e tudo que Jesus fez. Então teve que haver uma seleção. Eu escolhi essas coisas. Exatamente, perdão por interromper. Escolheu essas coisas e fez essa seleção, a comunidade faz a seleção para construir uma narrativa com sentido. A vida de qualquer pessoa é extremamente complexa. Agora, o ponto não é confiar no que o autor disse a respeito do que ele está fazendo. A gente pode fazer esse processo. Mas é também tentar entender como o autor, ou a autoria, eu gosto de chamar de autoria porque é isso, não é um cara sentado escrevendo sozinho. Uma vela acesa, uma pena e um papel, tá ligado? Isso aí é, inclusive, uma imagem muito modernosa reproduzida para o passado de como se escrevia um texto. Mas como esse processo é construído coletivamente naquele tempo, fazendo suas seleções, as glosas, que são adições ao texto, que o texto é finalizado, depois é acrescentado alguma outra coisa. O próprio livro de João, ele tem 2 finais. Se você ler lá atentamente, o texto tem 2 finais. Ele termina o texto, termina o negócio e tem mais um acréscimo. E aí a gente tem que discutir por que tem esse acréscimo, tentar descobrir. E aí vem as perguntas legais. Por que o pessoal fez essa glosa aqui? Por que adicionou esse trecho? Selecionou mais essa coisa? Tá ligado? E aí, quando a gente faz esse tipo de processo, você vai enriquecendo sua capacidade de compreender esse texto, não porque eu quero saber a verdade última e a interpretação correta e inequívoca, senão maior autonomia relativa diante do texto, para que você saiba manusear aquele material histórico que está ali, aquele material religioso, místico que está ali. Você conseguir manusear para poder debater, discutir, estar em comunidade, construir suas interpretações, reconstituir certas coisas, tentar encontrar contextos, sentidos, coisas muito mais consistentes. A confiança de que a gente fez uma seleção, então é por causa disso que o texto é tão distinto, porque tem histórias que o outro não tem. Não, cara, não é. É essa questão de preservar uma tradição com sentido, com significado, a partir dos testemunhos dos discípulos de Jesus, que fazem seus novos discípulos, e aí constroem, sim, uma maneira de abordar o texto nova, um contexto completamente distinto. Então, fica aí algumas dicas do passo a passo de construção dos textos que você pode encontrar lá no nosso curso também. Acho que é um debate saudável. Para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Cada evangelista tem o seu objetivo de apresentar quem é Jesus para um grupo específico de pessoas e, ao fazê-lo, ele seleciona o material que ele vai usar. Exatamente, estou de pleno acordo, é isso. A comunidade seleciona aquilo que tem sentido para ela, que tem sentido de preservação da memória, em que tem destinatários, que a própria comunidade tentando preservar ali sua tradição, e aí isso não apresenta então pra gente a necessidade da gente tentar combinar os textos. Ao contrário, é ver quais são as diferenças, que aí você compreende o sentido daquela mensagem que aquele grupo tentou produzir. Se você não fizer isso, corre-se o risco da gente, pasteurizar tudo. E aí, pá, encaixota, e é simplesmente pelo esforço de querer transformar um texto historicamente determinado, construído por determinadas bases e tudo mais, como se fosse jornalístico e factual a partir da nossa realidade hoje, como nós compreendemos ciência, como nós compreendemos história, como nós compreendemos aquilo que é verdade, e aí a gente transpõe para o passado a partir dessas perspectivas modernas e quer encaixotar dizendo, não, é que cada um lembrou de uma parte importante, que ninguém vai poder discutir aqui a historicização desses textos, nem discutir se eles foram uma narrativa que tem um floreio maior ou menor. Não pode fazer isso, porque senão a gente está duvidando de Jesus, está duvidando de Deus, está duvidando de tudo, e não é. E esse papo, minha gente, não é novo não, tá? Ele é bem velhinho. Ali durante o século XIX, a gente já tem, por exemplo, na Alemanha, dentro das alas críticas, vamos dizer assim, do texto bíblico, uma disputa muito interessante sobre a veracidade ou não dos milagres de Jesus. E isso acontece exatamente por causa do desenvolvimento da historiografia e de novas maneiras de abordar a história, que se discute, inclusive, como literariamente e historicamente se vai analisar os textos dos evangelhos. E por que o pessoal faz isso? Não é só pela crítica religiosa e tal, é porque a questão religiosa estava intimamente conectada com a legitimação do poder do monarca, do poder dos nobres e da burguesia ascendente, especialmente ali na Alemanha, na Prússia.
E esse tipo de debate, ele fica no âmbito acadêmico, pequeno burguês, essa coisa toda, e ao mesmo tempo ele está tentando ali promover algum tipo de revolução liberal dentro da Alemanha, acompanhar o que estava acontecendo na França pós-Revolução Francesa, ter uma modernização do Estado, essa coisa toda, e nessas contradições surge o debate a respeito da legitimação do poder, que muito estava vinculado com a base bíblica, com o modo como se lê a Bíblia e como se entende a palavra de Deus, vamos dizer assim. E nisso aparece o livro, por exemplo, de Davi Strauss, que escreve A Vida de Jesus, questionando sobre a veracidade dos milagres e tentando apresentar uma outra abordagem. E nisso começa a dividir os grupos, né, que estão ali na Alemanha, no âmbito intelectual, inclusive ou em especial os discípulos de Hegel, né, do Friedrich Hegel. E aí a gente vai ter a diferença entre os hegelianos de esquerda e os de direita, ou os jovens hegelianos e os velhos hegelianos, que o que crivou, o que fez ali a separação no primeiro momento foi exatamente a questão da literalidade do texto bíblico. Se os milagres eram literais ou não, se era uma verdade factual do ponto de vista moderno ou não. E isso não tinha a ver só com a discussão da religião, como eu comentei, era a questão da legitimação do poder. E isso, da crítica da religião, a partir do texto bíblico, nesse negócio, tentando fazer as verificações. Vai os hegelianos de esquerda, os hegelianos de direita, os velhos, jovens, se separam, o texto bíblico é o ponto de partida, mas a grande questão que está no fundo e que vai deflagrar depois é a política propriamente dita. A ponto de que a crítica da religião de Marx nasce deste processo, neste encaminhamento, ali tendo como um dos marcos esse livro do Davi Strauss. E aí depois Feuerbach, Bruno Bauer, Moses Hess e mais um monte de outras pessoas interessantes de se conhecer. E caso você queira saber sobre a crítica da religião, a gente também tem o curso, além da leitura bíblica comunitária, Marx e Religião, no qual a gente passa por isso e explica e apresenta como que estava legitimada essa questão do poder do Estado e da religião e a base bíblica para isso e tudo mais. Como isso aparece inclusive na filosofia do direito de Hegel, que Marx vai criticar, e de onde vai surgir o texto Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, de 1844, que é onde Marx tem a bendita frase: a religião é o ópio do povo, que não é de Marx, mas tudo bem, que está lá no texto e que a gente então lê cuidadosamente na última aula do encontro para poder fazer essas articulações. Então discutir Bíblia não é simplesmente discutir religião, tem muita coisa envolvida. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham curtido essa troca de ideia, para mim foi bem bacana, me interessou bastante, gostei bastante, aproveitei aqui para fazer um ou outro merchan e agradeço ao camarada que trouxe a perspectiva doutrinária, que também a gente vai fazendo contrastes e isso é muito bom e salutar. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Tamo junto, minha gente. Valeu!